Quem tem razão? É isso, e para esse debate nós recebemos Márcio Chaves, especialista em Direito Digital e Propriedade Intelectual, e também Enki Della Santa Pimenta, especialista em Direito do Consumidor. Agradeço demais pela participação dos dois, pela gentileza em atender o convite da Jovem Pan News. Eu vou começar esse bate-papo, esse debate com o Márcio. Márcio, gostaria da sua breve avaliação em relação a essas mudanças propostas pela empresa de tecnologia Uber. É importante lembrar que essa que eu destaquei no enunciado em relação à fotografia, a selfie, trata-se de um dispositivo que está sendo experimentado, não é definitivo, e gostaria também que o senhor compartilhasse com a nossa audiência. Trata-se de uma medida, uma alteração, um dispositivo amparado na legislação vigente? Obrigado, um prazer estar aqui, Daniel, obrigado a todos. Bom, a gente tem que olhar sobre a ótica principalmente das questões relacionadas à privacidade, né? Temos aí uma legislação não tão nova, que a nossa LGPD de 2018, mas que está 100% em vigor desde o ano passado, já quase um ano, e que traz aí uma preocupação grande com relação a usos de dados pessoais, como é o caso da selfie, a fotografia, né? Poucos dados são tão pessoais quanto as nossas fotos, as nossas imagens em si, e a forma com que elas são utilizadas, principalmente para a gente ter certeza de que elas são necessárias e que elas estão sendo utilizadas para uma finalidade legítima. E aí é onde talvez fique até um pouco mais carente de informações por parte da empresa, enfim, de quem está fazendo uso desse tipo de procedimento, né, da selfie, para poder fazer essa validação de como e para que vai ser utilizada, a forma como vai ser utilizada, se é para trazer um pouco mais de segurança para o motorista, se é para poder identificar o usuário que não faz o pagamento, enfim, esse é o ponto que a lei traz como maior parte da nossa preocupação, da nossa atenção. E o amparo em si, dizer se está ou não amparado pela lei, vai depender muito da dinâmica que vai ser utilizada. E esse teste, esse período de teste, talvez ainda não tenha deixado isso muito bem claro. Agora, professor Enki, eu gostaria de escutá-lo. Ainda que nós não tenhamos todas as informações em relação a esse novo dispositivo que a Uber divulgou nesta segunda-feira, mas eu também lembro que trata-se de um expediente já utilizado, por exemplo, por aqueles condomínios de conjuntos comerciais em que você chega na recepção, é preciso entregar um documento, CPF ou RG, a recepcionista tira uma fotografia digital e você acaba recebendo o seu cartão de acesso àquele prédio comercial. Na sua avaliação, doutor, essa nova regra da Uber fere a legislação ou mesmo a LGPD? Perfeito, Daniel. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Aos meus olhos, desde que haja o consentimento daquele usuário, não estaríamos ali ferindo a LGPD. Mas, voltando um pouquinho a esse ponto do aplicativo, eu concordo que é com a dinâmica dessa fase de teste que nós traríamos aqui a percepção da segurança efetiva em relação aos dados dos usuários. Mas cabe nós lembrarmos que aqui haverá necessidade do diálogo das duas legislações, tanto a legislação consumerista quanto a legislação da proteção de dados. Afinal de contas, a própria legislação consumerista, ela traz dentro da Política Nacional das Relações de Consumo a harmonização dos interesses dos participantes dessa relação jurídica de consumo. Além disso, buscamos sempre a segurança de todos os usuários, ou seja, a segurança tanto do motorista quanto do próprio usuário consumidor. Ao ponto que, além desse exemplo que você muito bem colocou, Daniel, temos também instituições financeiras as quais estão utilizando a selfie do consumidor para trazer mais um obstáculo em relação aos criminosos que possam utilizar desses dados e, inclusive, não só os dados como o CPF, mas também a imagem. E, nesse caso específico da imagem, temos, inclusive, precedentes dos nossos tribunais onde já condenaram instituições financeiras em que, inclusive, o criminoso conseguiu, por incrível que pareça, conseguiu buscar uma foto selfie do usuário e realizar um contrato de empréstimo em nome deste usuário. Então, a intenção do aplicativo
é trazer efetivamente mais um obstáculo para os criminosos. É claro, na dinâmica do teste, que nós conseguiremos verificar a segurança do aplicativo em relação aos dados dos seus consumidores. Pois bem, Márcio Chaves, especialista em direito digital. Tem uma informação, inclusive, que a produção compartilhou comigo, e essa informação extraída, inclusive, de uma entrevista coletiva ou de uma nota emitida pela empresa Uber, dizendo que a foto não será compartilhada com os motoristas, nem passará por verificação biométrica, mas vai ficar armazenada nos servidores da empresa para consulta das autoridades em caso da necessidade, seguindo, segundo a empresa, a previsão legal. E também me trouxeram a informação que muitas vezes uma pessoa que possui uma conta no aplicativo faz a chamada de uma corrida, mas é um terceiro que vai utilizar o serviço, e também seria uma maneira de garantir a segurança do motorista e também do prestador de serviço. Na sua avaliação, Márcio, esse dispositivo, essa trava, tende a afugentar e inibir a ação dos criminosos? Se a gente for pensar que a própria imagem em si não vai ter muito valor, a não ser que ela seja comparada, que ela seja, enfim, né, como a gente brinca, né, o cara crachá, se não houver uma forma de se verificar se trata aquela imagem daquela pessoa, pouco traz de segurança efetiva. E o fato de, nessa nota, nessa informação que foi dada, apontar que não haverá um tratamento biométrico, ou seja, não haverá uma forma de identificar traços da biometria, que é o que se utiliza para poder fazer uma autenticação, pegar uma foto e comparar com outra pessoa, fica um pouco distante da eficácia, né? O efeito prático disso. Dizer que essa imagem vai ser simplesmente registrada para fins de apresentação, caso uma autoridade, enfim, solicite, faça ali um pedido para uma investigação, algo parecido, também traz pouca eficiência. Se a gente for pensar que existem formas de se burlar. O próprio professor comentou aí há pouco empréstimos que são feitos, às vezes pelas próprias plataformas digitais, de bancos digitais, utilizando imagens de outras pessoas e outras medidas, né? Junto com cada medida eficaz de segurança, a gente tem uma contramedida sendo aplicada ali para a ilicitude, para o ilícito, né, para o crime. Então, a gente precisa ver com muitas ressalvas, porque, de fato, se não há um tratamento biométrico, você não vai utilizar para esse tipo de autenticação, para dizer que aquela pessoa se trata daquela pessoa mesmo. E isso traria pouca segurança efetiva para a corrida ali, para o motorista. O professor Henke também sinalizou, eu acho que pode colaborar também nessa discussão. Professor, o senhor concorda com o colega? Traz pouca eficiência para esse processo que pretende garantir segurança aos usuários, ao motorista? Em relação à parte biométrica, eu concordo, sim, exceto em relação à facilidade, aqui mais uma vez eu reitero, em relação à facilidade de identificação do usuário, desde que ele não consiga, em hipótese alguma, e aí tem que ter o aperfeiçoamento do aplicativo, desde que aquele usuário não consiga, em hipótese alguma, utilizar uma selfie já tirada, como foi o caso que eu acabei de mencionar, quanto às decisões dos nossos tribunais acerca dessa identificação por meio da selfie. Mas o ponto crucial qual é? Eu vejo que o aplicativo ele está tentando dificultar e trazer uma certa inibição desses criminosos para que eles venham tentar utilizar do aplicativo para cometer assaltos, como de fato vem ocorrendo. A segurança da Uber está pautando-se tanto em relação ao motorista, e aqui quando eu digo motorista, temos que ter em mente que isso vai da faixa etária de 18 anos até 65, 70 anos, onde tem idosos que estão sim utilizando dessa prestação de serviço por meio do aplicativo como uma renda familiar. Então, a intenção é tentar ao máximo, infelizmente, aqui é a realidade do nosso país no momento, tentar ao máximo inibir essas ações dos criminosos. Se a intenção é fazer um certo banco de dados para facilitar a identificação dos usuários que eventualmente tenham cometido crime perante aquele motorista, como assalto e etc., aqui eu acho que tem que ter uma especificidade melhor e maior do aplicativo para que, de fato, não só tenha esse banco de dados, mas efetivamente traga a segurança que aparentemente vai trazer
perante os seus usuários e motoristas. Agora, Márcio, claro que trata-se de uma medida experimental. Segundo a companhia, esse era um pedido recorrente por parte dos usuários, mas a empresa não chegou a apresentar números em relação a essas solicitações e registros nas páginas da companhia. Mas eu queria a sua avaliação sobre a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados. Se o usuário quiser, ele pode se recusar ou, ao se recusar, na sua avaliação, ele não poderia utilizar os serviços da Uber, que é uma empresa que funciona naturalmente com autorização dos órgãos governamentais, afinal, trata-se de transporte de passageiros, né? Sob a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o consentimento em si, ele não é absoluto. Ou seja, eu posso consentir e devo consentir naquele momento que eu vou usar aquele dado pessoal para uma finalidade que não esteja autorizada dentre as outras autorizações da lei. E a gente tem que ver também sobre a ótica prática, né? O próprio aplicativo em si, se ele exige da pessoa que seja tirada a fotografia, se a pessoa não autoriza, você pode ter uma impossibilidade até de fazer o uso efetivo do aplicativo. Então, a gente não tem aí uma garantia de que esse direito de se opor ao registro da imagem esteja presente na plataforma em si, ainda que nesse período de testes. E essa é uma das exigências da lei. Se você está pedindo um consentimento e você vai usar aquela imagem, né, aquele dado pessoal com base no consentimento, a pessoa pode não autorizar, não dar aquele consentimento. E ainda mais, se ela autoriza, se ela der esse consentimento, ela ainda pode voltar atrás. Ela ainda pode revogar esse consentimento, é um direito também trazido pela lei. E a gente precisa ter essa segurança, por isso é importante que no período de teste, claro, todo esse direito esteja amparado e que, se for feito com base no consentimento, que se permita também não só não autorizar, como eventualmente até pedir ali o cancelamento, a revogação desse consentimento. Professor Henke, o senhor entende que para promover essas mudanças de maneira definitiva, a empresa vai precisar adotar aquele expediente também muito comum nas empresas de tecnologia, quando ela faz atualizações na sua política de uso da plataforma, do aplicativo, e aí a pessoa precisa concordar, fazer uma assinatura eletrônica ou clicar naqueles espaços e concordar, né? É mais ou menos por aí? Perfeito. Isso é uma condição inicial, a qual eu creio que o aplicativo já esteja providenciando esse termo de uso. Eles precisam atualizar, sim. E aqui eu faço até um breve comentário acerca do que o colega comentou quanto ao consumidor que não quiser utilizar da selfie. O aplicativo, aos meus olhos, provavelmente irá trazer a possibilidade da recusa dessa selfie, até mesmo porque a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, e essa Lei Geral de Proteção de Dados, além de trazer o consentimento, ela deixa muito claro que não é uma coisa perpétua, ou seja, a partir do momento que tirou a foto, não significa dizer que vai ficar eternamente dentro da base de dados do aplicativo. E é claro, recusando realizar essa selfie, eu não posso, em momento algum, inibir a prestação de serviço àquele consumidor, sob pena de estar realizando aqui uma prática abusiva ao consumidor se dispõe a pagar imediatamente pela prestação de serviço. Ao ponto que nós estaríamos, inclusive, uma situação meio que discriminatória desses consumidores perante a utilização do aplicativo, a prestação de serviço do aplicativo. Então, o termo de uso ele deve ser atualizado, deve trazer essas condições, principalmente em relação a como será armazenado essa selfie, o período que ela permanecerá e também como que o usuário conseguirá solicitar a exclusão caso não queira mais que esteja ali no banco de dados do aplicativo. Pois é, assunto importante, afinal, mexe com todas as pessoas, grande parte da população se utiliza desse serviço de transporte por aplicativo. E para a gente fechar esse assunto, debate importante com os nossos convidados, eu quero pedir para o Márcio Chaves, especialista em Direito Digital e também Propriedade Intelectual, qual é o seu prognóstico em relação aos próximos episódios em relação a essas alterações nas empresas de tecnologia, especialmente no que tange o transporte individual, mas por aplicativo, e quais
são as dicas que o senhor gostaria de compartilhar com aquelas pessoas que fazem uso desse tipo de serviço? É preciso estar atento a essas atualizações no termo de uso? Por gentileza. Daniel, apesar de essa ser uma dica antiga, né, de você saber o que você está aceitando, o que você está concordando quando instala o aplicativo, a gente sabe que na prática isso não acontece. As pessoas não leem os termos e muito menos compreendem o que está escrito ali, independentemente da facilidade da leitura, da complexidade ou não do tema que está sendo coberto. Mas como próximo passo, acho que a expectativa é justamente essa, esse debate, fomentar essas discussões para poder se ouvir os dois lados. É salutar você querer dar mais segurança para quem faz o uso do aplicativo. Claro, a gente quer segurança, a gente realmente tem aí uma necessidade, né, de segurança pública que nem sempre é atendida pelo próprio Estado, e a iniciativa privada acaba tendo ali que suprirem onde pode, né, onde consegue. Então, esse tipo de medida é muito importante. Porém, o debate nesse momento, que acredito tenha sido, inclusive, uma das vontades aí da empresa, antes de colocar em funcionamento, ouvir e passar essa mensagem antes, faz com que esse tipo de discussão traga mais riqueza para a solução final. E aí a dica é justamente você que está fazendo uso do aplicativo, seja um motorista que está preocupado com a sua segurança, seja o próprio usuário, o passageiro que está fazendo uso para poder se locomover, entender que quando se dá um aceite, quando se aceita, quando se autoriza, ou até mesmo quando se utiliza, independentemente de dar um consentimento ou não, você pode sim estar sujeito a diversas utilizações de seus dados pessoais, se a gente vai olhando só sobre a ótica aí da LGPD. Então é importante a gente compreender, né, entender um pouco melhor sobre como isso está sendo utilizado pelas empresas, que algumas empresas, claro, podem ter uma idoneidade, ter ali uma transparência, e outras nem tanto. Daí a importância de a gente sempre saber onde é que estamos nos metendo. Agora vamos saber quais são as expectativas de Henque Della Santa Pimenta, especialista em direito do consumidor e também professor. Por gentileza, Henque. Daniel, a expectativa é que, de fato, os usuários, sim, hoje com o meio tecnológico, o avanço da nossa tecnologia, os usuários irão se adequar àquilo que a empresa em si, a Uber, ela está trazendo para que haja essa segurança. Essa facilidade vai ocorrer, afinal de contas, após a pandemia, praticamente toda a população agora está no âmbito tecnológico, o âmbito cibernético, e, por óbvio, vão acabar aceitando essa dinâmica utilizada pelo aplicativo Uber. Agora, as ponderações necessárias, efetivas perante esses usuários, é que atentem-se sempre, quanto à segurança, a verificar aqueles dizeres básicos, né? O nome do motorista, se de fato corresponde àquele veículo que veio te buscar para te levar até o ponto de destino, antes mesmo de entrar. Porque, por vezes, o consumidor está distraído com a situação em concreto e não verifica se o motorista corresponde àquele que foi informado pelo próprio aplicativo. Então, esses dizeres iniciais de segurança, isso é uma condição sine qua non, uma condição essencial para todos os consumidores. E em relação ao termo de uso, aqui, por mais que seja um pouco complicado que realizem a leitura do início ao fim do termo, eu acho que seja plausível que, de fato, tenha aqui uma ponderação dos consumidores para verificarem como que isso, de fato, vai ser colocado na prática.